O espelho antigo, uma herança envolta em mistério. Um espelho antigo e ornamentado, passado de geração em geração. Sua moldura prateada, manchada pelo tempo. O vidro, turvo, escondendo segredos. Ninguém sabia sua verdadeira origem. Uma relíquia de um tempo esquecido. No entanto, ele tinha um fascínio estranho. Um convite silencioso para perscrutar suas profundezas. A família sussurrava histórias. Histórias do poder do espelho. Lendas passadas através dos séculos. Alguns as descartavam como mera superstição. Outros, no entanto, acreditavam. Eles sabiam a verdade. O espelho não era apenas um objeto. Ele era vivo. Sua presença era palpável. Uma sensação pesada e opressiva. O ar ficava frio ao seu redor. Sombras pareciam dançar em seu reflexo. Até os mais corajosos sentiam um arrepio na espinha. O espelho tinha um poder sombrio. Um poder que fascinava e aterrorizava. Sussurros do passado. Lendas que cercam o espelho. Lendas falavam de um poderoso feiticeiro. Ele criou o espelho, uma ferramenta para controlar o tempo e as dimensões, para dobrar a realidade à sua vontade. Mas seu poder teve um preço, uma entidade sombria, ligada ao espelho. O feiticeiro desapareceu há séculos. Seu destino é desconhecido, mas o espelho permaneceu, passado de geração em geração. Uma herança amaldiçoada, sua verdadeira natureza escondida do mundo, sussurrada apenas em tons baixos. Alguns dizem que o espelho mostra o futuro, vislumbres do que está por vir. Outros afirmam que ele revela o passado, segredos há muito esquecidos. Mas a lenda mais assustadora, o espelho podia roubar sua alma, prendendo você em suas profundezas. O segredo sombrio, visões de horror e desespero. Aqueles que ousaram olhar para o espelho. Eles viram coisas, visões horríveis, vislumbres de seus medos mais profundos, seus desejos mais sombrios. O espelho se aproveitava de suas vulnerabilidades. Alguns viram suas próprias mortes, horríveis e prematuras. Outros testemunharam o sofrimento de entes queridos, a dor insuportável de assistir. As visões não eram meros reflexos. Elas pareciam reais, tangíveis. O poder do espelho era inegável. Ele corroía a sanidade deles, plantando sementes de medo e dúvida, levando-os à beira da loucura. As visões, um lembrete constante da escuridão que espreitava dentro do espelho e dentro de si mesmos. Preso no reflexo, um portal para outra dimensão. O segredo mais assustador do espelho era um portal, uma passagem para outra dimensão, um lugar de trevas e desespero. Aqueles que tocaram o vidro, eles foram puxados para dentro. Seus reflexos permaneceram, presos atrás do vidro, mas seus corpos haviam sumido, desaparecidos sem deixar vestígios, perdidos no abraço sombrio do espelho. Alguns dizem que eles vagam sem rumo, naquela prisão de outro mundo, suas almas eternamente ligadas ao espelho. Outros acreditam que a dimensão é um campo de caça para a entidade sombria que reside dentro. Seção 5. A primeira vítima. Uma história de amor, perda e terror. A primeira vítima registrada do espelho. Uma jovem chamada Elisa. Ela estava perdidamente apaixonada, mas seu coração estava partido. Seu amado morreu tragicamente. Consumida pela dor, ela se voltou para o espelho, buscando consolo, esperando por um vislumbre de seu amor perdido. Mas o espelho mostrou a ela apenas trevas. Seu reflexo se distorceu em uma zombaria de sua dor. Levado à loucura, ela tocou o vidro, chamando por seu amado. Naquele instante, ela se foi, puxada para as profundezas do espelho. Seu destino, um lembrete arrepiante do poder do espelho. Seção 6.
O domínio do espelho. Uma descida à loucura. A influência do espelho era insidiosa. Espalhava-se como uma doença, infectando as mentes daqueles que o possuíam. Eles se tornavam obcecados, incapazes de resistir ao seu fascínio. Eles passavam horas olhando para as profundezas, procurando por respostas, por um vislumbre do futuro ou do passado. O espelho se alimentava de sua obsessão, sussurrando para eles, tentando-os com conhecimento proibido. Sua sanidade lentamente se desfazia. Eles se tornavam sombras do que já foram, assombrados pelas visões, controlados pela vontade sombria do espelho. Seção 7. Uma família amaldiçoada. Gerações assombradas pelo espelho. O espelho lançava uma longa sombra sobre a família que o possuía. Gerações foram amaldiçoadas. Assombradas por sua presença, cada herdeiro enfrentava uma escolha terrível: destruir o espelho ou ser consumido por ele. Alguns tentaram descartá-lo, vendê-lo, enterrá-lo. Mas o espelho sempre retornava, como se guiado por uma mão invisível. Era um fardo do qual eles não podiam escapar. Um legado de medo e loucura. A história da família era manchada de tragédia, mortes inexplicáveis, insanidade, suicídio. A influência do espelho, sempre presente. Um lembrete constante da escuridão que espreitava em sua linhagem. Seção 8. Os dias atuais. Enfrentando a entidade no espelho. O atual dono do espelho, um jovem chamado Daniel. Ele herdou o espelho e a maldição que o acompanhava. Ele conhecia as histórias, as lendas. Ele tentou ignorá-las, se convencer de que era tudo superstição. Mas o espelho tinha outros planos. Começou a chamá-lo, sussurrando seu nome, mostrando-lhe visões aterrorizantes. Daniel sentiu-se escorregar, atraído pelo poder do espelho. Ele conhecia os riscos, mas não conseguia resistir. Ele tinha que saber a verdade. Ele tinha que enfrentar a entidade dentro do espelho. Daniel pesquisou a história do espelho. Ele mergulhou em textos antigos, buscando uma maneira de quebrar a maldição. Ele descobriu um ritual, uma magia perigosa e proibida. Ele reuniu os artefatos necessários, símbolos antigos, ervas raras, um sacrifício de sangue. Ele conhecia os riscos, mas estava desesperado. Ele tinha que libertar a si mesmo e sua família das garras do espelho. Ele realizou o ritual. O ar crepitava com energia. O espelho pulsava com uma luz estranha. A sala esfriou. Sombras dançavam ao seu redor. Ele podia sentir a presença da entidade, observando-o. O ritual atingiu seu clímax. Um clarão ofuscante. Então, silêncio. O espelho estava imóvel, sua superfície escura e vazia. Daniel olhou para as profundezas, mas não havia nada lá. Sem reflexos, sem visões, sem entidade. Tinha acabado? Ele havia conseguido? Ele estendeu a mão para tocar o vidro, hesitante, com medo do que poderia encontrar. Mas a superfície estava fria, sem resposta. O espelho parecia comum. O espelho permaneceu na casa, uma sentinela silenciosa. Mas algo havia mudado. A sensação opressiva havia desaparecido. O ar não estava mais frio. As sombras não dançavam mais. Mas Daniel não conseguia se livrar da sensação. Uma sensação persistente de pavor. Ele realmente havia quebrado a maldição? Ou apenas a conteve? O espelho guardava seus segredos, sua história sombria enterrada sob sua superfície polida, esperando, observando, pela próxima alma desavisada que ousasse perscrutar suas profundezas.